Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da ameaça da Gleisi Hoffmann para evitar a instalação da CPMI do INSS. A gente falou ontem que alguns membros do governo Lula acharam que seria uma boa ideia. Não, vamos instalar a CPMI mesmo, mas a gente pega a presidência e a relatoria da CPI e daí a gente coloca tudo contra o Bolsonaro, igual a gente fez com a CPMI do 8 de janeiro. Vocês lembram? Eles fizeram isso com a CPMI do 8 de janeiro. O presidente e o relator eram do governo, eram da esquerda. Então eles conseguiram meio que direcionar a investigação e acabaram não chegando a conclusão nenhuma. Mas como eu falei no meu vídeo de ontem, isso funcionou para o dia 8 de janeiro, porque realmente a questão ali era mais uma questão de lógica jurídica do que de fatos, de levantamento de fatos em si. No 8 de janeiro todo mundo sabe o que aconteceu. A questão é, dava para classificar aquilo como omissão do governo Lula ou não? E isso é uma discussão que a CPI não consegue fazer muita coisa. Então o governo Lula conseguiu, de fato, controlar a CPMI, ou pelo menos evitar que ela fosse muito contra o governo Lula, Agora, na CPMI do INSS, não. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda, tem muita informação para ser levantada ainda. E aí o governo Lula desistiu disso. Não, não vamos fazer CPMI não. Mesmo que seja com o presidente e relator do governo, isso vai ser ruim para a gente, E agora a Gleisi está fazendo terrorismo, olha só. Se tiver CPMI, vai atrasar o repasse, a devolução do dinheiro dos aposentados. Uai, por quê? Por que atrasaria? A investigação da polícia não terminou ainda? Das duas, uma, ou o governo Lula vai devolver o dinheiro antes do fim da investigação da Polícia Federal, que ainda vai demorar vários meses, ou vai ser só depois de qualquer forma. Então, assim, a CPMI só leva alguns meses mesmo, não faz diferença nesse caso. Vamos entender aqui o desespero do Lula nesse caso. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, o diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, Pois bem, a Gleisi está fazendo terrorismo, já chegou nesse ponto, Eu não duvido nada que esse papo do PT de dizer que ia pegar a presidência e a relatoria para tentar jogar a CPMI para o lado do Bolsonaro, para tentar culpar o Bolsonaro pelos desvios do INSS, não foi, de certa forma, também uma estratégia para fazer nomes de deputados e senadores desistirem da CPMI, só que não funcionou. Porque todo mundo sabe que essa CPMI, esse escândalo do INSS, tem todas as digitais do Lula. Isso pode pegar algum ministro do Bolsonaro, algum deputado ligado ao Bolsonaro? Até pode pegar, tá? Não vou enganar vocês, não. Pode ser que tenha gente daquela época que esteja ligado nisso, sim. Mas o grosso disso daqui vai ser com o pessoal do PT, porque é óbvio que vai ser com o pessoal do PT. Tá mais do que na cara. O Bolsonaro nunca foi sindicalista, nunca gostou de sindicato. Quem é que faz força para ajudar sindicato? É o Lula. E como é que subiu? Olha a quantidade de desconto que subiu a partir de 2023, Esse papo de que o Lula salvou o INSS dos aposentados, eu não sei o que lá. Pô, é só você ver, a roubalheira toda começou em 2023, 2024 mesmo, Então, não tem jeito, isso só vai piorar a situação do PT. A Gleisi está desesperada aqui, tá aqui, Gleisi faz terrorismo com aposentados. Aqui, a ministra diz que a investigação pode atrasar a devolução do dinheiro roubado dos idosos. Ainda que o INSS já tenha começado a fazer essa devolução. Ou seja, que história é essa, Eles fizeram um monte de coisa. Olha só, isso daqui, esse cara aqui, o Robson Bonin, ele é esquerdista, tá? Da extrema esquerda esse cara. Aí tá aqui, o governo da presidente Lula se aproxima da metade desse terceiro ano de mandato, que seria, segundo o petista, o ano da colheita, e tá colhendo o grosso, O ano da colheita do grosso. O grosso tá sendo servido para todo mundo aí, Aqui, da lavoura petista saindo até agora as trapalhadas da Janja, o carregamento de ordens judiciais contra sindicalistas metidos em escândalo milionário da corrupção da Previdência, Ou seja, o governo envolveu numa disputa para atribuir o esquema ao governo Bolsonaro. Só que não tem como, porque como é que vai explicar o aumento de coisas no governo Lula? E mais do que isso, a esquerda, a oposição na época, foi quem quis afrouxar a MP do Bolsonaro, que acabava com esses descontos. Ou seja, não tem jeito, tem a digital do Lula nessa coisa toda, não tem como fugir disso daí. CPI pode comprometer o sucesso da investigação policial. Estão falando aqui não que pode atrasar a investigação policial. Mas como que pode? Segundo eles estão dizendo aqui, isso pode acabar com o vazamento de informações da investigação policial. Ah, entendeu o problema aqui?
O problema da Janja é exatamente esse, porque a CPMI vai né, pegar informações de um monte de gente. Não, e como é que, por que na época da CPI da Covid não teve esse problema também, né? Porque a CPI da Covid liberou um monte de informações aí que, em tese, estavam sendo investigadas pela polícia também, e não teve problema naquela época. Por que agora vai ter problema nessa investigação, né? Aqui, ó. Uma CPMI no ambiente de exploração política em que está sendo proposta pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. O problema deles é o vazamento de informações. Curioso, na época do Bolsonaro não tinha problema vazar informações da CPI, mas agora tem problema, porque agora as informações que serão vazadas serão as informações que prejudicam o Lula. Agora, antes de você achar graça nisso daqui e sacanear a Janja e coisa e tal, lembre-se que ainda pode ser que o STF seja chamado a responder sobre isso. Esse daqui vai ser o argumento do PT para o STF mudar de novo a posição dele, porque lembra, o STF até 2021 sempre disse que esse negócio de instalar ou não CPI era questão interna corporis da Câmara e do Senado. É o presidente da Câmara que resolve, o presidente do Senado que resolve, até 2021. Em 2021, a esquerda queria muito implementar a CPMI da Covid, e daí o Barroso mudou a jurisprudência do STF para dizer que não pode, tem que implementar a CPI. Se tem todos os requisitos ali, o presidente do Senado tem que implementar a CPMI, né? E aí agora, o que o PT vai tentar? Você pode ter certeza que eles vão tentar isso. Vão tentar fazer o STF voltar atrás, mudar de novo. Não vai ser a primeira vez, tá? Quando o Bolsonaro indicou novos ministros para o STF tinha uma jurisprudência que dizia que os novos ministros continuam o voto dos ministros que eles substituíram. E pode, inclusive, mudar o voto desde que esteja ainda aberto o julgamento. Lembra, eu já expliquei para vocês isso aqui. Quando você tem um julgamento colegiado, enquanto não termina o julgamento, qualquer um dos ministros pode mudar o voto. O que acontece se o ministro votou num julgamento colegiado, saiu do STF, entrou outro ministro no lugar dele? O entendimento, até antes de entrarem os ministros do Bolsonaro, é que ele poderia mudar o voto do ministro anterior. Por quê? Porque, lógico, né, continua, é o mesmo ministro, só substituiu o nome, né? Em tese, todos os ministros são juristas respeitáveis e têm o direito de se expressar. Então ele poderia mudar o voto do juiz anterior. Só que o PT não queria isso. Por quê? Porque entrou gente no lugar de ministro esquerdista, entrou gente do Bolsonaro. Não pode. Temos que mudar isso aí. Mudaram o entendimento. Os ministros do Bolsonaro não puderam mudar os votos. Aí o que aconteceu? Quando começaram a entrar agora o Dino e o Zanin, que são ministros indicados pelo Lula, o STF voltou atrás, meu amigo. A jurisprudência só valeu para os ministros do Bolsonaro. Uma coisa assim que é escancaradamente absurda em termos de jurisprudência. Jurisprudência de ocasião, literalmente, né? E o que o Lula quer fazer é, de novo, uma jurisprudência de ocasião. Não, mas valeu para aquela CPI da Covid, mas para essa não vale, porque essa vai ter vazamento de informações, vai atrapalhar a investigação da polícia, não sei o que lá. Tá mais do que na cara que o PT sabe que as informações que vão vazar aqui são informações contra o PT. Então ele quer calar isso, quer fazer só a investigação da Polícia Federal, que eles controlam o que vai ser vazado, o que não vai ser vazado, né? É só você ver lá o caso até da investigação do golpe, que a UOL recebeu não sei quantas mil mensagens do Mauro Cid do celular. Nem a defesa do Mauro Cid tem acesso a essas mensagens, mas já vazou para o UOL já tem acesso às mensagens todas. É que não achou nada também, né? Mas já tem acesso a essas mensagens todas, né? Então é uma coisa realmente impressionante isso daqui, como é que o sistema está tentando se proteger. Eu não descarto. Esse vai ser o argumento que eles vão usar para subir isso para o STF, a instalação da CPMI. Vão conseguir fazer o STF mudar de opinião? Eu não sei. Seria vergonhoso, mas o STF já perdeu a vergonha há muito tempo.